E quais outros pontos, Cláudio, você pode destacar? Eu sempre fico curioso, porque ultimamente, né, Flávio, a gente tem trabalhado em alguns projetos juntos e o fator humano é um negócio que tem feito uma diferença muito grande, né? A ansiedade hoje eu acho que afeta todos nós. E o operador da máquina também. Ele tem ansiedade de subir na máquina, plantar o mais rápido possível para poder parar, para descansar, comer. E esse é um ponto que vocês chegaram a avaliar também? A qualidade, o conhecimento do operador ou quem está regulando a máquina? Pessoalmente, nesse trabalho, não, professor. Mas, sem dúvida nenhuma, o recurso humano é limitante e bastante, sabe? Porque, como eu falei lá no início, talvez a maior dificuldade está em domar esse pacote tecnológico que está vindo com as máquinas. Então, como já dizia, né, um professor aí, o que é o pior, né? Você não treinar um operador com medo que o vizinho te toma, ou você treinar ele assim, treinar e o vizinho vir e tomar ele, ou você não treinar e ele ficar contigo, uma pessoa sem capacidade, e você, enfim, tem alguém aí do teu lado que não tem conhecimento. Então, o que é, no final, ainda é menos ruim você treinar ele e deixar ele desenvolver sua capacidade, né? É a melhor opção. Olha, você está replicando aqui, quem está escutando a gente ou assistindo, lá no episódio 273 que eu gravei com o Ricardo Arantes, que é um consultor na área de pecuária que fala sobre gente, ele falou exatamente isso, né? Você não pode ter medo de treinar o seu colaborador, porque é ele que vai estar no mercado. Hoje em dia, é difícil para um professor falar isso, mas a grande capacidade de formação está realmente em quem faz as ações, né? A gente forma o profissional, mas a lapidação dele ocorre no mercado de trabalho. Então, tem que treinar mesmo, porque é aquilo que eu disse, não é só apertar o parafuso, é saber qual o parafuso, com qual força. Eu gosto de fazer a brincadeira do torquímetro, viu, Flávio? Uhum. Torquímetro, para mim, é uma ferramenta que qualquer borracharia tem que ter, né? Porque vocês, o Flávio principalmente aí na parte de engenharia, né? Já trabalhou em indústria de máquina, então o parafuso ele tem uma força a qual ele deve ser apertada para poder funcionar bem e não quebrar, né? Falo isso da experiência que a aviação traz para a gente em relação a isso. Imagina então você não saber regular uma máquina. E hoje eu digo, tem máquina que não é nem a questão de saber regular. Se você não programar ela nem liga. Então a gente precisa trabalhar realmente as pessoas para poder tirar o máximo da máquina. Mas o conhecimento pode proporcionar um equipamento que mesmo mais antigo me traga bons resultados, que é o que aconteceu, né, Flávio? Você disse, né, você falou, não sei se o pessoal entendeu aí, mas a máquina do seu pai, que é uma máquina de 2002, você falou? 2002, a sua lavoura foi a que apresentou o melhor índice de plantabilidade nesse ensaio aí, ou um dos melhores, é isso? É isso mesmo, né, Cláudio? É isso. O valor médio ficou em 86%, se não me engano. Teve avaliações de mais de 90% lá no professor, na lavoura lá. Pontos, né? E lembrando que depois que você mede a planta a semente já emergida e tudo mais, a gente fez a avaliação o dia que você foi lá me visitar, né, semana passada. Era coeficiente de variação real, né? Que é depois de nascido, né? Depois de nascido. Então, legal. Assim, às vezes a máquina colocou uma semente onde tem uma falha, mas essa semente não nasceu. Não germinou, né? Não emergiu. Então, não é difícil, né, Cláudio, de encontrar pontos na lavoura com mais de 90% de espaçamentos aceitáveis. Mas isso que você comentou, Rogério, da questão da qualidade da mão de obra, e o dia que o Cláudio foi com a equipe dele, o Cláudio não estava sozinho, tá? Toda a equipe estava junto, né, Cláudio? E a gente ficou num bate-papo de uma manhã inteira, praticamente, entendendo um pouco esse resultado e vendo o que a gente estava fazendo. A gente só lá daria um podcast muito bom dessa conversa, mas tentando trazer para cá, para os nossos amigos que nos ouvem aí e nos assistem, é que quando você fala dessa qualidade de mão de obra e desse treinamento, dessa importância, vamos dizer assim, o patrão tem que ter a consciência de que o operador que está dirigindo o conjunto de trator e semeadora, que muitas vezes é um conjunto que beira aí R$1 milhão, né? Ele está trabalhando com o patrimônio do produtor. Então, às vezes, não deixa pôr a mão na Hilux, que vale 300 mil, né? Mas pode subir no trator lá e tocar o barco, e tocar de qualquer jeito. Então, essa
qualificação da mão de obra, ela tem que passar por um processo que eu digo que é básico. Eu costumo dizer para os meus alunos que parafuso ainda é parafuso, mesmo com todo esse mundo tecnológico que nós temos hoje, onde se o monitor de última geração está te dizendo que a porcentagem de espaçamentos duplos e falhos está alta, você tem que saber onde atuar. E isso passa pela qualificação da mão de obra. Essa mão de obra que está observando o que esse pacote tecnológico te traz de informação, ela tem que saber tomar uma decisão. Eu não tenho isso na minha máquina em 2002, então eu tenho que ir lá e medir. Então, quando você não tem todo esse aporte tecnológico, você tem que ter mais esforço para ir lá e medir, testar e pesar e saber o que está acontecendo. Agora, tem máquinas que trazem no monitor a vibração da linha. E aí, se o operador não sabe que a vibração da linha interfere na distribuição de sementes, de que adianta ter um monitor ou uma tecnologia dessa? Né? E então, essa mão de obra, às vezes, né, eu comentei isso com o Cláudio, ele conhece muitos operadores, os quais a equipe dele fez o levantamento, né? Às vezes, o letreiro do pneu do trator está pintado de branco, tem umas antenas bonitas, você entra dentro da cabine, você tem que deixar o calçado de fora, tá tudo lindo lá dentro, tá tudo certo, que bom que tem esse capricho, mas não pode esquecer que você tem que caprichar naquilo que é essencial, numa boa distribuição de semente, numa regulagem da semeadora, na manutenção da semeadora. Então, a busca pela qualidade e precisão na agricultura, dentro do pacote de agricultura de precisão, ela passa por essa dedicação da mão de obra. O produtor, o dono da propriedade, quando ele mesmo não é operador e ele tem funcionários, ele tem que investir em qualificação e investir também na remuneração e na valorização desse funcionário, para que ele se sinta bem lá.